Bom dia, pessoal. Firme? Bom dia. E aí? Bom dia. Beleza? E aí, Ricardo? Joia? Bom dia. Fala, Thiaguinho. Bom dia. Ó, o Rafa. Bom dia. Deixa eu abrir aqui e a gente já começa já. Bom, pessoal, então, bora lá. Bom dia aí a todos. Na primeira aula dessa série, a gente fez um levantamento aí da maior parte dos itens utilizados numa instalação, né? E agora a gente vai estar começando a falar um pouquinho mais detalhado de cada item, não tão a fundo, porque senão essa série vai ser muito longa aí de vídeos, mas depois a gente vai voltar e falar um pouco mais da parte técnica de cada um. A ideia dessa série qual é, pessoal? A gente sabe que os itens utilizados numa instalação fotovoltaica, até para quem já instala, muitas vezes pode passar alguma coisa despercebido ou, no mínimo, a gente consegue aprender. Então, eu utilizava tal item para infraestrutura. Agora eu conheci um novo, vi que o trabalho ali, o serviço fica muito mais rápido. Então, às vezes é um item que pode ser até mais caro, ou muitas vezes mais barato, mas mesmo que seja mais caro, consegue agilizar o tempo, né? E a gente sabe que o tempo, quando você está em campo ou com seus funcionários, ele é muito importante, porque no campo, quanto mais rápido você faz o serviço, menos você pode cobrar do seu cliente, mais venda você consegue fazer. Beleza? Isso quando troca o material por outra qualidade, né? O que normalmente é o caso. Então, bora lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. A Cris entrou aí. Bom dia, Cris. Acabou de acordar? Vamos lá, gente. Estão vendo minha tela? Beleza. Então, na primeira aula, a gente fez esse levantamento aqui, certo? Colocamos o que vem no kit fotovoltaico, tá? Depois, os insumos de uma instalação e as ferramentas. Agora, a gente vai passar por tudo isso, cada item, e explicando, conversando e tirando dúvidas aqui, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, vou copiar, e aqui eu vou colocar kit fotovoltaico, que vai ser o primeiro, certo? Isso aqui tudo eu vou tirar. E agora a gente vai falar de um por um. Lembrando, vocês lembrarem de mais alguma coisa, ou tiver dúvida por que não tá alguma coisa aqui, vocês me avisam, tá? Bom, primeiro, tipos de painéis ou módulos ou placas fotovoltaicas, né? Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar alguns tipos de painéis que a gente tinha antigamente, que muitas vezes a gente encontra até hoje, e os mais atuais, e a gente vai debatendo aí por que foi feito dessa forma, né? Então, um dos primeiros painéis que eu já trabalhei, isso há uns 7 anos atrás, seria esse painel aqui da Canadian Solar, por exemplo, e também tem de diversas marcas, não estou fazendo propaganda. Bem antigamente, pessoal, nós tínhamos esse tipo de painel, que ele era do tipo de célula policristalino, tá? Então, como vocês podem notar, ó, é uma célula com um azul mais claro, tá? Não é aquela célula tão escura. E muitas vezes, eu particularmente achava até bonito, esse painel ele vinha como se fosse com esse tipo de pintura, vamos dizer assim. Não era uma célula homogênea, né? Essa célula ela já vinha dessa forma para a gente trabalhar em campo.
E eu, particularmente, achava bem bonito. Além disso, não é o half cell que nós chamamos, que é o meia célula, né? Esse painel aqui, ele tinha só uma caixa aqui, que a gente chama de junction box. Hoje nós temos três, né? No caso, fica três caixas. Então, por exemplo, positivo, aqui no meio a caixa de proteção, né? O diodo de bypass que nós chamamos, e aqui o negativo, por exemplo. Lógico que na parte de trás do painel, né? Antigamente era uma caixa só. E o pessoal fazendo pesquisa, tudo, para aprimorar essa tecnologia, ao invés da junção se concentrar toda aqui em cima, eles fizeram no meio do módulo, até pelo tipo de conexão half cell de hoje em dia, né? Quem me diz aí a principal diferença da célula policristalina para a célula monocristalina? A principal diferença que a gente tem. Vocês sabem? Ninguém, pessoal? Vamos lá. Bom, a eficiência, tá? A eficiência da célula policristalina, ela é bem abaixo da eficiência da célula monocristalina. Então, por exemplo, claro que esse aqui é um painel antigo. Eu vou pegar tentar achar algum painel mais novo aqui. Ó, esse painel é um painel mais novo. Vocês podem ver que ele já é com a half cell, né, a meia célula que nós chamamos. Ele também é policristalino, tá? E aqui, ó, super high power, ou seja, para hoje em dia, nesse tamanho de painel, ele já tem uma potência bem razoável por ser policristalino, tá? Olha a eficiência que nós temos aqui dele. Se a gente pegar o mais eficiente aqui dessa linha, que é o de 415, desse modelo, a gente tem 18,79% de eficiência, enquanto para um painel monocristalino hoje em dia, ó, mono, tá? Vocês veem que a célula é mais escura comparado com o poly, né? Isso é para todo tipo de painel, todas as marcas acontece isso. Qual a eficiência? A partir de 20,5, ou seja, a gente sai de uma eficiência na faixa dos 18 a 19% e vai para mais de 20%. Então, nisso, vamos colocar aqui na média, a gente ganha de 2 a 3% de eficiência de trocar o poly para o monocristalino. Numa venda, quais são as importâncias disso? Primeiro, muitos telhados aí que nós pegamos hoje, eles são limitados, né? São pequenos para a quantidade de energia que o nosso cliente precisa. Isso tanto residência como empresa, indústria. Então, quanto menos espaço a gente utiliza daquele telhado para a maior potência possível, melhor, que a gente consegue atender a demanda energética daquele cliente, tá? E até mesmo em solo, né? Então, assim, hoje o mercado está indo todo pro monocristalino, tá? Mas, Álvaro, é melhor? Vai durar mais? Tem mais garantia? Olha só, monocristalino. Claro que depende de cada modelo, marca, questão de garantia, mas vou dar um exemplo para vocês terem base, tá? Esse policristalino, ele tem uma garantia de fábrica de 10 anos e o mono 12 anos. Enquanto a garantia linear, ou seja, a garantia de eficiência, na questão de 25 anos é a mesma, tá? 25 anos, ó. E além disso, eu já vi diversos painéis policristalinos até com mais garantia do que essa aqui de 12 anos do mono. Então, eu particularmente não acredito que o monocristalino é uma tecnologia que eu vou falar que vai durar mais o painel. Não, mas quando a gente fala e foca na questão de eficiência, isso é muito importante. Quem já tentou fazer uma venda com um telhado pequeno sabe disso. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês que o pessoal confunde muito. Olha só, deixa eu ver o tamanho desse painel.
Parará. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Certo, esse aqui serve. Ó, muita gente acha que quanto maior a potência do painel em watts, mais eficiência ele tem, mais eficiente ele é. Então a pessoa fala: eu tenho um telhado pequeno, eu vou colocar o painel maior possível para gerar mais energia. Isso nem sempre é verdade, tá? Por quê? Ó, esse painel aqui da Canadian, se a gente pegar, como já vimos, tem de 20,5% a 21,3% de eficiência. Se eu pegar um painel aqui um pouco mais antigo até, tá? Da ZN Shine, um painel top de linha também, eu particularmente gosto bastante. Eficiência, 19,32, e ele chega aqui, ó, 20,5 arredondando, que seria justamente a do Canadian, tá? E de novo, esse é um painel um pouco mais antigo. Os painéis mais novos e menores também vão ter essa mesma eficiência aqui que o Canadian. Aí a gente pega aqui o tamanho dele, ó. Esse painel, ele tem 2,25 de comprimento por 1,14 aqui arredondando de largura. Então, aqui, ó, nessa medida aqui, 2,25, tá? Por 1,14 nesse sentido aqui. Enquanto esse outro painel da ZN, a gente vai ter um tamanho de 2,10 aproximadamente aqui por 1,4. Tá, mas no que isso influencia, né? Tão pouco assim, de 2,25 para 2,10 e de 1,15 para 1,4. Bom, alguns telhados já pegamos casos assim que por 5 centímetros não daria para fazer uma linha de painéis, né? Então, o telhado ele era muito curto, ele não era tão comprido e a gente teve que usar um painel um pouco menor no comprimento. Então, ao invés de colocar, por exemplo, 8 painéis desse, a gente colocou mais unidades, bem mais unidades, de um painel um pouco menor. Tá? E eu ainda peguei o exemplo aqui de um painel relativamente grande. Tá? Painel acima de 2 metros já é um painel relativamente grande. A gente tem painéis menores. Tá? Então, fiquem atentos quanto a isso, porque muitas vezes um painel menor, para o cliente, a gente consegue gerar mais energia cobrindo todo o telhado. Beleza? Então, do painel é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa, alguma dica aí na escolha dos painéis? Ó, o Pedrão. Pedrão entrou aí. Quer falar alguma coisa, Pedrão? Não, Álvaro, acho que só a questão da comparação dos poli para o mono, pelo que eu me lembro, faz tempo que eu não faço a comparação, não sei como é que está hoje em dia, mas os coeficientes de temperatura para corrente, eu acho que altera um pouquinho de um tipo para outro também. Altera. Bem pensado. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Pedro falou. Nós já vimos na série de aulas de dimensionamento questão de temperatura coeficiente, né? Como que é feito o cálculo, tudo. Agora, se a gente pegar os coeficientes, como o Pedro falou, ele muda, mas é bem pouco, tá? Ó, coeficiente de temperatura. Então, a gente tem 0,36, 0,29 e 0,5. 0,05, né? De potência, tensão e corrente. Aqui a gente tem 37, 29 e 0,5. Então, a única coisa que mudaria é de 36 para 37. Tá? Muda pouquíssima coisa. O que eu sempre falo para se atentar aqui nos coeficientes é porque depende mais, na minha opinião, até pela experiência do fabricante do que do tipo de célula. Tá? Uma coisa que eu não sei se você já pegou, Pedro, quando lá atrás, cara, já pegou aqueles painéis que não tinham a proteção PID? Eu acho que muita gente nem sabe o que é hoje em dia. Ah, aí eu acho que foi lá na época do Sun Edson, né? Exato. Dos modos 280, 290 watts. Olha só.
o efeito PID. Depois, se vocês puderem, vocês dão uma pesquisada um pouco mais a fundo, tá? Muita gente nem sabe o que é isso hoje, porque todo painel, pessoal, hoje em dia já vem com essa proteção, tá? É dificílimo achar um painel hoje que não venha com isso. Tanto que eu não sei nem se eles vêm falando em todos os datasheets aqui essa proteção. Vou até pesquisar aqui. Não, nem fala, porque hoje é uma exigência. Se eu não me engano, tem normas que já exigem isso, tá? Deixa eu ver se esse aqui fala. Acho que também não. Mas resumindo, olha só. Efeito PID é um tipo de degradação do módulo que é provocado pela tensão induzida pelo sistema fotovoltaico. Então, dependendo do tipo de conexão feita, esses painéis que não têm uma proteção PID, eles começam literalmente a se degradar das bordas para dentro do painel. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui para mostrar para vocês. É que é difícil, cara. É bem raro encontrar hoje em dia no Brasil, principalmente, mas enfim. O painel ele começa a ir se degradando pela diferença de potencial interno ali das células. E com o tempo, coisa aí de 5 anos, o painel ele começa a ficar fosco. E você perde aquele módulo. Ele não serve mais para... Olha só a curva de degradação, ó. Muito rápido. Então, antigamente tinha esse tipo de painel, tinha que tomar muito cuidado na escolha, né? E no tipo de conexão também. Para quem já usou Fronius, aquele modelo Galvo, ele tinha até atrás dele um porta-fusível que a gente colocava para esse tipo de proteção. Mas isso já é coisa bem antiga, os modelos novos nem tem mais isso. Fechou? Então, painel ok. Inversor e microinversor. Eis a questão, hein? Vou entrar numa briga aí, hein? Pessoal que está aí na live, vocês têm preferência, inversor, microinversor, quem trabalha mais no residencial, comercial, o que vocês falam? Nada? Álvaro, acho que depende, né? Acho que cabe a gente, que é especialista também, conseguir orientar o cliente para a melhor opção. Claro, Telhados claro. muito acidentados, muito sombreados, potencial ali de, às vezes, uma árvore do vizinho pegar uma parte do telhado e sombrear. Acho que o microinversor vai ser o mais indicado. Agora, que a gente tem um telhado bom, não tem muitas quebras de água, não tem por que ele pagar um pouco a mais no microinversor, né? Exato. E ainda que assim, eu já participei de várias concorrências, onde, por exemplo, o local de instalação eram galpões. Para você colocar o microinversor em cima de galpões metálicos, com telhado metálico, eu não vejo muita necessidade, sendo bem sincero. Apesar de ser, eu entendo que seja melhor, ter um monitoramento melhor, você consegue acompanhar módulo a módulo. Eu acho que é muito bacana, eu já tive várias oportunidades de poder acompanhar. Mas vamos ser sinceros, colocar 150 módulos, às vezes, num galpão, telhado metálico, e você conseguir fazer a manutenção e acompanhamento do inversor no solo, né? No nível de solo é bem melhor, bem mais fácil. Isso a nível prático, né? Sim. Qual que é a sua opinião, Álvaro, também a respeito disso? Cara, eu gosto de perguntar, até de provocar o pessoal com essa pergunta de inversor e microinversor, por quê? A gente vê muito vídeo hoje em dia, até no YouTube, e o pessoal costuma dizer, não, lógico que microinversor é melhor, porque isso e aquilo. E o outro fala, não, microinversor é ruim, porque fica no telhado, fica debaixo do painel, vai esquentar. Aí vem o outro que só instala microinversor, ele queima o inversor string, ele fala que não presta, que é uma tecnologia ultrapassada, que microinversor é uma tecnologia nova, e por aí vai. Eu acho que assim, é exatamente o que você falou, Pedro. O bom profissional, ele não precisa defender uma marca, nenhum tipo de tecnologia, a não ser, claro, que faça total sentido, porque a outra é ruim, e não é o caso, né? Para poder vender. Então, no nosso caso aqui, você mesmo sabe, a gente vende os dois tipos de tecnologia, microinversor e inversor string. Nós não temos problema nenhum com os dois tipos, né? Ontem, aliás, antes de ontem, se eu não me engano, o Thiago estava numa instalação
e onde queimaram 10 microinversores. Queimaram, né? E são microinversores, não vou citar o nome da marca, né? Mas é considerada a melhor marca do mercado. O pessoal defende com unha e dente aí. E o que aconteceu? Foi culpa da marca? Talvez. Talvez foi problema de fábrica, mas o que nós pegamos lá na instalação é que era um erro de conexões e um erro de infraestrutura utilizada, né? O cliente, ele deu sorte de ter a garantia do material, a fábrica cobriu, né? Só deixando claro, não fomos nós que instalamos, nós demos manutenção nesse sistema, tá? De uma outra empresa que não dá mais assistência para o cliente. Então, resumindo, independente do tipo de tecnologia que for utilizada, a pessoa tem que saber fazer uma instalação da forma correta e empregar os materiais e equipamentos do jeito que eles devem ser instalados. Então, por exemplo, quando utilizar microinversor e inversor string? Minha opinião, é uma usina grande, inversor string. Não tem discussão, tá? Por quê? Manutenção, custo e praticidade. Para mim não faz sentido. Eu vejo o pessoal defendendo aí usina de 200, 400, 1000 painéis com microinversores. Desculpa, pessoal. Pode defender, pode falar que é melhor. Para mim não é, essa é a minha opinião. Tá? Microinversor tem a sua aplicação. Qual é a aplicação do microinversor? Se a gente tem telhados desfavoráveis, então a gente vai fazer uma série de aulas também sobre layout, mapeamento, para mostrar para vocês como a gente monta um layout, mas telhados desfavoráveis, então eu tenho um telhado que ele é 4 águas pequenas, é 2 painéis para cá, 2 para lá, 3 do outro lado, um aqui atrás meio que para o sul, fazendo sombra. Eu não posso utilizar o inversor string. Por quê? Nós já vimos na aula de dimensionamento, na série de dimensionamento, que o inversor ele tem a faixa MPPT para trabalhar. E o inversor string, com 2 painéis no MPPT dele, ele não vai ligar. Ou se ele ligar, vai ser num período muito curto do dia. Então, a gente teria que utilizar o microinversor. Isso é óbvio. Mas, hoje em dia, nós também temos um outro tipo de tecnologia. Quando a gente pega um telhado com uma parte sombreada e a gente tem que utilizar aquele telhado completo, e isso não é errado. Tem gente que até fica na internet, aí vocês conhecem um Instagram famoso que fica zombando de algumas instalações. Realmente, o pessoal pega umas instalações lá bem feias, né? Mas tem algumas que não faz sentido nenhum eles colocarem lá e começarem a tirar sarro do pessoal, porque não sabe como foi feito. Às vezes pega uma instalação que tem sombra de um prédio, né? Ah, faz sombra 11 da manhã de um prédio. O que você quer? Que tire o prédio do local? Que remova o prédio? Ou que não instale o sistema? Então, a gente tem que ter bom senso naquilo que a gente faz e no estudo que a gente faz. Não tem problema nenhum. Eu tenho cliente que o prédio foi feito depois da nossa instalação e mesmo se fosse feito antes, eu não mudaria nada. E ele pega a sombra ali 2, 3 da tarde por um período curto de meia hora, e isso não tem problema nenhum. Meu sistema já está dimensionado para isso, ele gera energia suficiente, né? Mas voltando na questão do microinversor, se a gente tem um telhado e precisa instalar 10 painéis, 2 painéis ali vão estar muito sombreados durante o dia todo. Eles vão prejudicar aquela fileira inteira de módulos, se a gente conectar em série. Qual é a solução? Microinversor, porque no microinversor a principal diferença é cada painel trabalha de forma independente. Ponto. Essa é a principal diferença. Mas hoje nós já temos um outro tipo de tecnologia que supre da mesma forma do microinversor para quem prefere. Em muitos casos, sai mais barato. Alguém sabe qual que é? Tecnologia que faz a mesma coisa que o microinversor e que sai muitas vezes mais barato dependendo da instalação. Essa é nova? Bom, são os otimizadores. Tá? O que é isso? Vamos lá. Parece um microinversorzinho. SolarEdge e... Tem Brovet, várias já, né? cara. Tem várias marcas já. Então, assim, para que serve isso, pessoal?
De novo, eu não vou entrar muito a fundo, senão a gente falou de 2 itens até agora, são os principais, né? Mas senão a gente não termina essa série tão logo. E vocês veem a quantidade de informações que a gente pode tirar de uma simples conversa aqui. Então, o otimizador funciona da seguinte forma. Você tem o telhado, né? E aí essa pecinha, você vai conectar nos painéis com sombreamento. A conexão do string vai continuar da mesma forma, mas aqueles 2 painéis com sombreamento, eles não vão mais prejudicar o restante do string. Então, é como se aqueles 2 painéis trabalhassem de forma independente, tá? Você pega, conecta, ele tem a entrada e a saída, pega o painel, conecta na entrada, sai aqui na saída e continua a conexão do string da mesma forma. Fica essa dica, tá? Às vezes você fala, eu vou ter uma instalação com 50 painéis, só que eu tenho que colocar os 50, não posso tirar 3, 4 painéis ali que vão ficar na sombra. E às vezes é um inversor que o string dele vai até 16 painéis. Você vai colocar 4 painéis na sombra ali, ele vai prejudicar os outros 12 do string. Não vou colocar os painéis? Tudo bem, pode colocar. Só que aí você tem a opção de utilizar esse otimizador, continua com os strings, usa o inversor que estava usando normalmente, tá? E basicamente é isso. Ou, claro, você pode usar o inversor e o microinversor na mesma instalação, isso também não tem problema. Já vi empresas dizendo que não pode usar mais de um inversor na mesma instalação, ou não sei se isso era motivo de venda, tá? Mas empresas que falaram o seguinte para o cliente: 2 mitos aí. Se você vai utilizar inversor na instalação, mais de um inversor tem que ser igual. Então, estou usando um Canadian 7 kW, vou usar outro inversor, tem que ser Canadian também a marca, porque a energia vai trabalhar da mesma forma. Isso é o que a empresa falou para o cliente. Mentira, não tem nada a ver. Eu tenho instalação com 2 marcas de inversores trabalhando, a questão é você adequar a faixa de tensão, frequência, tudo. Inclusive, eles já vêm pré-setados justamente para isso, isso é norma, tá? Segundo mito que eu já vi aí no mercado. A empresa vendia painéis e inversores da mesma marca. Não vou citar a marca aí que eu acho chato, mas falou, não, porque o meu orçamento, eu tô com um painel e inversor dessa marca aqui, então a sua energia vai ter mais eficiência e piriri, pororó. Nada a ver. O painel, ele não vai falar, poxa, eu sou da marca Canadian, o inversor é da marca Grovat, não vou te fornecer energia com tanta eficiência, não existe isso. Né? O que existe é o painel trabalhar na faixa que o inversor precisa. Né? Então, se você está usando um tipo de inversor e uma outra marca de painel, é compatível da mesma forma. E digo mais, né? Muita gente acha que algumas empresas no Brasil que vendem principalmente inversores fotovoltaicos, existem painéis também, empresas que fazem isso, mas principalmente o pessoal que vende inversor e coloca a marca. E o cliente acha, muitas vezes a empresa que está vendendo nem sabe e acha que eles são fabricantes. Na verdade, tem muita empresa que pega o inversor, eu mesmo, se eu for na China agora, falo, olha, eu quero comprar X inversores, mas eu quero que venha com a marca da Inovação. Eles vão me mandar o inversor Inovação. O que muda? Muda o selo que ele coloca ali depois da fabricação. Internamente é a mesma coisa. Tá? Então, isso é um mito de mercado. Agora, falando um pouquinho aí dos inversores, a gente já finaliza. Então, vou pegar alguns datasheets aqui. Inversores da linha residencial. Vou pegar um Canadian, pegar um ABB. Ô Pedro, você tem visto bastante inversores da ABB hoje em dia no mercado? Como que tá, cara? Não, subiu bastante, né? Acho que foi no comecinho, 15, 16, via bastante. Pois é, cara. Eu Vieram também... os inversores da GTA, inclusive, da Schneider, também sumiram. Agora é a Fronius que sumiu, né? A Good também está começando a sumir. Mas a ABB acho que... Por que sumiu? Por causa de custo, será? Eu acho que sim. Cara, eu adorava o foram pra Fronius, China, mas... né? Faz tempo que eu não vejo o Good. Faz muito tempo.
E também muitas marcas, na minha opinião, pararam no tempo. Por exemplo, o Fronius. Fronius era o inversor mais top do mercado, na minha opinião. Só que o pessoal até hoje tem a ventoinha. Um inversor residencial, meu. A refrigeração não pode mais ser por ventoinha numa residência. Isso aí incomoda muito o cliente. E às vezes, dependendo do local que o inversor fica, né? Outro Enfim. inversor que eu não tenho visto mais também é os Canadian. Cara, o Canadian, ele tem... Eu tenho visto, viu, Matheus? Eu não, cara, você acredita? Pego nada. Às vezes o pessoal acabou dando uma parada, mas ainda estão vendendo o que tem no mercado. Então, talvez daqui a um tempo a gente que é integrador não veja mais. Deve ser os estocados, né? Eu tenho um no meu estoque, tem um de 9. Aí, ó, quem quiser, vamos vender ele. Ó, eu abri aqui alguns datasheets só para a gente ter noção das diferenças, tá? Para ver como a importância da escolha de um equipamento é fundamental numa instalação. Por quê? Como a gente falou na série de aulas lá, o pessoal tem vendido kit fotovoltaico, né? Inclusive nessa série, na primeira aula. E isso é muito complicado, por quê? Não que seja errado, mas às vezes o integrador, o instalador, ele não sabe o que está vindo. Então, esse inversor eu posso aumentar futuramente? Pode, tá bom, mas quanto? Como que eu vou fazer a conexão dos strings? Sobrou MPPT livre? Ou depois, futuramente, se eu for aumentar, vou ter que achar um painel compatível? Tem espaço no telhado? Enfim, diversos fatores. Então, vamos dar uma olhada geral aqui. Essa primeira linha que eu abri aqui de inversores seria a linha Gray, que nós chamamos inversor da Goodwin. Já trabalhei com esse inversor, não tenho que reclamar. Aqui a gente tem o de 5 e o de 6K kW, né? Então, ó, a gente tem a potência máxima de entrada, ele tem 30% aqui de oversizing no de 5, então, inversor de 5, ele vai até 6.500 watts, e o de 6, a gente tem só 20% de oversizing, vai até 7.200 watts. Tá? Aí tem 2 MPPTs, tudo, questão da corrente, ó, não é muito alto, então, dependendo do painel, é melhor indicar outro. Tem proteção contra surto integrada, que é o DPS dos dois lados, tipo 3. Enfim, vamos para o outro. Vou pegar a linha Fronius aqui. Já trabalhei muito com esse inversor. Aqui é a linha Galvo deles, tá? Que é um inversor um pouco mais antigo. Então, ó, ele tem aqui as informações. Eu não sei se ele tem... aqui ele tem a potência máxima de entrada, mas algumas linhas de datasheet do Fronius não tinham. Então, ó, enquanto o Goodwin a gente tinha de 20% a 30% de oversizing, né, de potência a mais do que a nominal, o Fronius, de 1,5, ele vai até 3 kW pico, ou seja, 100% de oversizing. A gente dobra a potência dele. Tá? Claro que estou falando que é para fazer isso em toda a instalação? Não, estou falando que ele suporta isso. Para todas as linhas, ó, é só dobrar 2,5 se vai para 5, 3.1, 6.2 e por aí vai. Só disso aqui a gente já nota que é um inversor bem mais robusto. Tá? E aqui, MPPT, ele tem um MPPT só, mas ele tem 3 entradas. Então a gente consegue conectar 3 strings nele. Já vimos também que quando a gente faz a conexão de mais de 3 strings em paralelo, como é aqui no caso, né? Dependendo da forma que for conectado no inversor, se for conectado antes, tem que usar o fusível, tá? Vamos para o próximo. Pegar o inversor da DE, ou DE, como muitos chamam. Quanto de oversize a gente tem? Ó? 30%, de 4 vai até 5.2, 5 até 6.5, tal. 30% é a média, tá, pessoal? Para quem tiver dúvida aí, quanto vai mais ou menos. Aqui, ó, ele já suporta uma corrente um pouco mais baixa. E olha que legal, número de MPPT e strings por MPPT. Nesse modelo aqui, 8, ó, ele tem 2 MPPTs, mas ele tem uma entrada no MPPT1 e 2 entradas no MPPT2. Então, se alguém já viu isso aqui no datasheet e ficou com dúvida, é assim que a gente interpreta, tá? Mais um, Fronius da linha Primo. Vocês vão ver que já vai mudar ali
do galvo para ele. Ó. Lá tinha 1 MPPT. Esse primo aqui, esse inversor tem 2 MPPTs já, tá? E number of DC connections, número de entradas por MPPT, 2 no primeiro MPPT e 2 no segundo, tá? E ele já não suporta 100% de oversizing, ó. O de 3.6, ele vai até 5.5. 4 kW vai até 6. Então aqui, ó, mais ou menos aí, esse de 4 kW no caso, 50% de oversizing. Ou seja, é um inversor mais novo e suporta menos oversizing. Isso aqui é perfeitamente normal, tá? Não tem problema nenhum. Olha só esse inversor. Alguém já instalou dele? Já viu, Matheus, Pedro, Thiago? Vi de vários nós de somos 4. novos para esse daí. Esse de 4. Já o pessoal gosta bastante do Fronius. Esse G aí veio antes do primo, na verdade. O primo veio para substituir essa linha de G. Eu vendia muito G 4000, 4500, que era Não, o que mais vendia. Tinha que os instalar, eu acho que instaladores Pode falar, tio. Não, ia falar uma besteira aqui, brincadeira só. Manda aí, Pode fala continuar. aí. Não, que os instaladores de TV defendem o microinversor, o alvo defenderia o Fronius. Ah, eu gostava, hein, cara? Nossa, era um inversor muito bom, principalmente antigamente. É porque, assim, até para dar um panorama pro pessoal, né? O que acontece? Esse Fronius, da linha IG, é o primeiro que eu já vi, já trabalhei com ele. Depois veio o IG Plus, né? E depois veio o Galvo, que na verdade o Galvo, ô Pedrão, não sei se você sabe, a carcaça dele é parecida com essa do IG. Só que aliás, desculpa, o IG Plus é parecido com essa carcaça do IG. Só que internamente, o datasheet, se você ver, ele muda totalmente. Já o Galvo, eles mudaram a carcaça, deixaram igual a do Fronius, do primo, só que internamente ele é igual ao do IG Plus. É o mesmo inversor, cara. Eles fizeram isso para dar uma cara, uma renovada, né? E aí, por que eu gostava tanto desses inversores da Fronius? E hoje a gente quase não vende mais, infelizmente, até posso dizer. Bom, 2 motivos. Primeiro, antigamente, as marcas que entravam no mercado, nós sempre tivemos um cuidado muito grande para começar a usar. E se pegar o Fronius Primo, que é o que a gente mais utilizou, ele já é uma linha de inversor extremamente... já é modificado, é um inversor que eles já trabalharam, não é a primeira linha que eles lançaram, né? Já é um inversor que vinha com um estudo muito aprofundado. Enquanto isso, né, outras marcas chinesas estavam entrando no mercado, e chinês, vocês sabem como é. O cara lança ali, muitas vezes, tá? Não estou generalizando, mas lança ali qualquer coisa no mercado, aí começa a dar pau, o que eles fazem? Melhoram. Aí, mesma coisa, aí melhoram. Então, chinês faz muito isso. Então, a gente tem um cuidado muito grande na escolha do material quando entra uma marca nova que ninguém conhece no mercado, né? Porque essa marca, a gente sabe que dali 3, 4 anos pode ser uma das top do mercado. Você concorda com isso, Pedrão? Ou você pensa de outra forma? Na verdade, eu estava pensando aqui, que a gente acompanhou mais de perto, né, essa evolução das linhas da Fronius, porque era basicamente 90%, 80%, a gente só usava Fronius, né? E aí eles foram mudando e a gente foi acompanhando mais de perto isso, né? E tem uma coisa que é engraçada, até que eu queria complementar, Álvaro, é que se a gente for analisar, uma linha que a gente era muito preso, e como a gente não tinha muito fabricante no Brasil, era muito complicado, era a linha de 25, né? Que para montar, por exemplo, usinas de 75, a gente tinha que colocar 3 inversores de 25, e esse inversor de 25, se não me engano, é da linha Eco, e a linha Eco só tinha uma MPPT, ou seja, eles desenvolveram o projeto do inversor Eco, ele é totalmente 100% voltado para solo. Não podia colocar aquilo no telhado, porque como só tem uma MPPT, você tinha que ter livre acesso a uma mesma orientação e uma mesma irradiação. E eu acho que talvez essa falta de resposta para as necessidades que o mercado brasileiro tem foi onde começaram o tiro no pé, né, entre aspas, assim. Porque, por exemplo, a Good se adaptou e lançou, alguns anos atrás, aquela linha 73 kg saída 220 para que o pessoal isso que eu ia falar. trafo, né? Além de tudo, era 380, né?
Era Aí 380. depois lançaram aquele Simo 220, só que ele era 15 kW no máximo. Então, se você quisesse fazer uma instalação de 75, você tinha que usar 5 dele. E tem o Simo Brasil também, que falam muito mal da Fronius também, que É lançaram esse ali mesmo, que ele é 220, é esse que de aí que eu tô 12 ou de falando. 15 quilos. Exato, é o BR, é. Uhum. Então, Falaram é muito exato. mal. O pessoal não se atualizou. E aí É. veio... cara, isso aí fica de lição pra gente. A gente pode ser a melhor empresa do ramo na nossa área, na nossa região. Hoje, se não se atualizar, irmão, já era. E isso, na verdade, é bom, porque faz a gente se mexer. E da mesma forma, para quem está começando, se você todo dia melhorar, todo dia buscar atender seus clientes da melhor forma possível, buscar preço, buscar equipamento, buscar otimizar os seus serviços, usar ferramentas boas, treinamentos, você pode ser, com certeza, em pouco tempo, uma empresa muito forte aí na sua região, né? O mercado tá aberto aí para todos. Pedro, será que a ABB, essas outras Fronius eu não vejo, mas a ABB não se especializou em usinas, megas usinas, para trabalhar com centers, os Sim, inversores mais centrais, tudo, né? sim. Deixou de lado um pouco a A ABB, residência. em GTA, todas essas são próprias. SMA, o que eles fazem? Eles, na verdade, adaptam o modelo de negócio para poder defender outras frentes, como, por exemplo, o varejo. E aí algumas escolhem entrar, outras resolvem permanecer. O que a gente tem visto atualmente é que, assim, marcas que a gente nunca viu hoje no Brasil, como, por exemplo, a Hypontec, está fazendo muito OEM de outras distribuidoras. E o pessoal tem gostado bastante dessa marca. Sofá. Eu acho que, assim, a falta de interesse em poder lidar com essas mudanças que a gente tem no dia a dia, por exemplo, para fazer as instalações residenciais, até mesmo as comerciais de pequeno porte, até 50, 60 quilos, o pessoal deixou a desejar, né? Então, o que aconteceu? Abriu margem para que outros fabricantes chineses, que se adaptavam rápido, pudessem complementar isso com uma nova linha de produtos. E você pode perceber que a linha trifásica ela começou a vir 220, com mais força, né? Até um tempo atrás isso também não existia, era tudo 380. Até 8 quilos ali era tudo 220, até se encontrava o monofásico, mas a partir disso era tudo 380. E aí o pessoal tinha que comprar trafo para sistema de 15 quilos, de 20 quilos, era uma dor de cabeça. Isso, essa parte de linha trifásica, 220, 380, varia de região, né? Pra gente aqui, a região é 220, né? Trifásica 220. O restante do Brasil, geralmente, é trifásica 380, né? Isso quando não é demanda contratada, que a pessoa escolhe o trafo, às vezes tem motor, né, Thiago? Escolhe até 440, 700 volts, né? Que muda varia de região, né? Localidade e tudo. Mas os 220 veio para ajudar a gente da nossa região aqui bastante, não precisa usar trafo nem nada. Nossa, e o preço, a ligação antigamente, com trafo. o 220, né? Saía muito mais barato usar um 380 com trafo do que um o inversor 220. Hoje em né? dia não é besteira, cara. Usar inversor de 75, 50, 25, 380 numa região 220 com transformador é só dor de cabeça. A não ser que vai levar cabo muito longe e você precisa aumentar essa tensão, leva no 380, depois... Para diminuir a cada tensão, diminuir na bitola do cabo, né? Diminuir o custo. Exato, mas senão não faz mas sentido. Mas tem que calcular, né? o consumo desse tráfego, ele tem um consumo a mais, tudo, né? Sem perda. Ou chavear ele, né? Então, olha só como uma simples conversa nossa aí sai bastante coisa. A ideia, já para ir liberando o pessoal que já deu a 7,5 aí, a ideia é justamente essa, a gente ir aprendendo junto, né? Relembrando aí também o que já foi utilizado, as mudanças do mercado, para a gente estar sempre se atualizando. E na próxima aula a gente vai falar da estrutura. Então, vou trazer alguns datasheets aí para vocês, para a gente estar dando uma olhada, datasheet de estrutura que já usamos, as dicas do que é uma estrutura boa, uma estrutura que a gente não recomenda. E é isso. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Por mim, ok. Então, óbvio, só uma para fechar, acho que a gente fez uma comparação de módulos e inversores aqui, e a gente falou essa questão de aceitabilidade de mercado. É muito bacana também quando a gente compara preço também, porque a gente falou muito de questões técnicas aqui, de número de MPPTs, de faixa de voltagem ali que cada inversor tá tendo. Só que tem uma coisa também que manda muito no equipamento que a gente usa, que é preço. A gente não pode esquecer disso também, né? O
Apesar de que a gente sempre tem que escolher uma opção onde a gente consiga escolher o melhor custo-benefício, obviamente, mas entregando uma qualidade que a gente consiga utilizar. E o que a gente tem visto é que cada vez mais a gente está usando fabricantes, tanto de módulos quanto inversores, hoje no Brasil, com mais frequência, que apresentam justamente esse quesito de custo-benefício aceitável, bom, razoável, pelo menos. Né? Ou seja, são materiais de boa qualidade, que estão apresentando confiança, que não tem grande histórico no mercado, como, por exemplo, uma Fronius, como, por exemplo, uma SMA, né? Como, por exemplo, uma GTA, como uma ABB, mas que estão começando elas estão começando a ter um protagonismo, né? Que a gente está vendo com mais frequência hoje no mercado, que, por exemplo, uma Agrova, tinha a própria DI mesmo, ninguém conhecia, ela veio com muita força hoje no mercado, né? Então, e o mais bacana disso é que elas já estão sendo substituídas e às vezes concorrendo com outras marcas que já estão vindo para conseguir tirá-las do palco e, obviamente, exercer ali no mercado a inovação, né? Por exemplo, oferecer mais MPPTs nos seus inversores para tentar trazer uma maior mobilidade de layout dos módulos em telhado. Exato. Enfim, os próprios módulos, né, estavam começando a vir com mais cabo para que você conseguisse ter mais flexibilidade, não precisar fazer o chicote, né, que deve ser você perde ali um tempo para fazer o chicote Conector é caro. Conector é caro, exatamente. Então, assim, são pequenos ajustes que você começa a perceber, que o setor começa a incorporar, e isso traz certas preferências também por parte de quem está consumindo e quem está instalando. É por isso que é bacana, às vezes, a gente visitar quem instala, quem importa, e também conversar com o fabricante, porque aí você vê diferentes pontos de vista e você consegue enxergar isso com mais contundência, né? Principalmente nesses últimos anos que a gente tem trabalhado. Exato. Não, falou tudo, Pedrão. Eu acho que assim, e olha o tanto de coisa que a gente consegue tirar só falando de inversor e painel. Imagina quando a gente pegar tudo, estrutura, infra, enfim, é muita coisa, são muitos fatores para serem considerados. O que eu acho que fica na decisão que eu dou de dica para o pessoal aí que tem dúvida na hora da escolha dos equipamentos, a marca ela é importante, né? Mas, na minha opinião, uma marca de um bom custo-benefício, ela só vai ser válida se você tiver um fornecedor de confiança para te atender. Por quê? Vamos dizer que você compra o inversor mais caro do mercado, né? Aí você tem uma instalação, 2, 3. Vai chegar uma hora que a chance de um inversor seu dar problema em 5 anos é enorme, porque você tem um monte de inversores, né? Só que, se você comprou de um distribuidor que não te atende, que não te dá garantia, você vai ficar na mão, por mais que seja a melhor marca do mercado, na sua opinião, né? Você fala, a melhor marca para mim é tal. Então, o que eu recomendo? Comprar de um fornecedor aqui, quem tiver interesse, tem o Matheus aí da Sanext, é nossa distribuidora, né? O Pedrão também, nosso grande parceiro aí, trabalha em conjunto com a gente, com eles. E posso dizer que nunca nos deixou na mão. A gente já tem um contato aí de uns 4 anos, acredita? Olha o Matheus dando um joinha lá. O Matheus tá doente, tá com gripe, coitado. Mas isso aí é muito importante, pessoal, porque a gente já teve problema com isso e a gente sabe como é chato quando deixa o cliente na mão, né? Falar, imagina eu tenho usina que o cliente ele gera 20, 30 mil reais fácil no mês de energia. Imagina ele ficar um mês parado com o sistema. Fala, pô, Álvaro, você falou que ia me atender na hora. O cara chega aqui com a faca no pescoço. Então, eu não posso deixar um cliente desse na mão. Não porque é um cliente grande, mas porque é um montante de valor muito alto. Então, eu tenho que ter esse pós-venda imediato aí de garantia também. Fica essa dica aí para o pessoal. Então, até terça. Bom final de semana aí para todos. Bora vender alguns sisteminhas aí hoje. Bom serviço, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Falou. Até mais, galera. Bom final de semana. Valeu. Para você também, Ricardo. Tchau, tchau.